Shalom! Começando mais este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus Todo-Poderoso e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? Hoje a gente vai falar da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, meus amados, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia, mas nós vamos ver aqui alguns versos que indicam a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos falar tudo à luz da Bíblia. Então você que está nos assistindo nesse momento, pegue a sua Bíblia, o seu smartphone, da maneira como você consegue nos acompanhar através da Bíblia Sagrada, e eu vou citando os versos e vocês vão acompanhando comigo. Amém? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Então veja bem, aquilo que eu falei, na Bíblia não aparece a palavra Trindade, mas os versículos que a gente vai ler, tudo indica que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vai começar aqui já falando lá do início da criação. Tá lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Esse versículo dá a entender que ali estava havendo um diálogo, certo? Porque ali está no plural e não no singular. Então vejamos, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja bem, está no plural. O uso de verbos, e pronome no plural, façamos nossa, no início da criação aponta para uma interação entre pessoas, pessoas divinas, indicando que Deus é pessoal, relacional desde a eternidade. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, ali, Deus não estava sozinho. Não sabemos se estava Deus e Deus Pai e Deus Filho, ou Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus não estava sozinho. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho da divindade, tá? A divindade de Deus, Livro de João, capítulo 10, verso 30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Então aqui está falando da divindade. Jesus dizendo: Eu e o Pai somos um, Jesus afirma a sua igualdade de natureza com o Pai, certo? Demonstrando que ele não é apenas um profeta, mas o próprio Deus. Amém? Certo? Então aqui a gente viu a divindade. Agora a gente vai para o livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Lá diz assim: Ide e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então veja bem, Jesus usa o nome singular, e não nomes, indicando que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus,
mas ele enumera as três pessoas distintas, certo? Divinamente, né? A Trindade, ok? Agora a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Acompanhe comigo. E diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, preste bem atenção nisso, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos vós, né? Eu vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, certo? E a comunhão do Espírito Santo sejam com vós. Então deu para entender? Né? Este verso ele mostra a atuação conjunta, né? E o papel de cada pessoa, certo? Jesus é a graça e é a salvação. O Pai, ele é amor. E o Espírito Santo é habitação e comunhão. Amém? Glória a Deus. Tá dando para entender? Pegue a sua Bíblia, certo? E você acompanhe comigo. E aqui a gente vai tirar as dúvidas, certo? Agora, veja bem, a personalidade divina do Espírito Santo. O verso que a gente vai ler agora, ele deixa isso muito mais claro do que os versos anteriores lidos, né? Certo? Aqui a gente vai para o livro de Atos. Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Aqui vem falando de Ananias e Safira, né? Que eles venderam uma propriedade e teriam que devolver o dízimo, mas eles esconderam o dízimo, não devolveram o dízimo. Então Pedro chega e conversa com eles. Então vamos lá. Atos capítulo 5, verso 13, verso 4. Acompanhem comigo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Veja bem, para que mentisse ao Espírito Santo. Ponto. Aí Pedro diz assim: não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Então, Espírito Santo, né, e Deus. Né? Disse Pedro a Ananias: por que Satanás entrou no seu coração? Né? Para que mentisse ao Espírito Santo. E aí diz assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Deus, Espírito Santo. Amém? Mentir ao Espírito Santo é mentir diretamente a Deus, como a gente viu. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma energia, mas uma pessoa divina que ensina, guia e possui a própria verdade. Amém? E agora a gente vai ler também 2 Coríntios, a gente leu 2 Coríntios, verso 13 e 14, né? Capítulo 13, verso 14, perdão. Agora a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E diz assim, ó. Paulo dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós. Certo? A graça do Senhor Jesus Cristo, certo? O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, que vocês possam ter entendido, né? São três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas que atuam de maneiras diferentes, mas é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu rogo aqui que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês. Tudo que vocês precisarem em suas vidas, peça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do seu Filho amado Jesus Cristo, muitíssimo obrigado por essa clareza que traz para nós a Bíblia Sagrada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: estou indo para junto do Pai, mas eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus também, ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando João Batista batizou quando João Batista batizou Jesus, uma voz do céu, a voz de Deus, que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. E ali então estava o Filho saindo da água, o Pai falando, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então ali estava a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, ó grande Deus, eu lhe agradeço por tudo. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!